Fala pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo esse. Normalmente eu faço vídeo para quem já mexe com tecnologia, né? Esse vídeo é para as pessoas que não são técnicas, né? Para falar dessa ferramentinha aqui, que é uma espécie de robozinho, um assistente pessoal que é muito útil. E eu vou dar um exemplo bem particular de uma determinada maneira que eu estou usando ele aqui para organizar minha vida e que não precisa ser um programador para usar ele dessa forma, né? Então, esse aqui é o OpenClaw. Ele é uma espécie de robozinho que você instala ele no seu computador, né? E você fala com ele através do Telegram, né? Você pode falar através do WhatsApp, de outras formas e tal, mas aqui eu estou falando com o Telegram. Isso aqui é a minha conversa com ele no Telegram. E aí, qual que é a ideia? Ele roda dentro do seu computador e ele tem acesso a fazer coisas no seu computador, né? Então, eu instalei ele e ele está rodando, não neste computador aqui, né? Mas está rodando num outro computador que eu tenho lá no escritório lá do meu trabalho, né? Ele é muito útil porque, diferente de você usar o ChatGPT na internet, né, ou até mesmo o Cloud Code ali no terminal, é, aqui você consegue falar com ele do seu telefone, né? É como se tivesse uma pessoa trabalhando para você que você pega e fala, ó, olha, procura tal coisa para mim na internet, né? Gera um documento assim para mim. Então, é super útil, né? Então, um exemplo, eu não vou mostrar aqui nesse vídeo como é que instala e tal, porque, sinceramente, se você procurar na internet, como é que instala o OpenClaw, né? Ou então só vem aqui no site dele, openclaw.ai, tem aqui, é fácil de instalar, né? Então eu vou direto pro mostrar o caso de uso, o que, que dá para fazer, né? Mas antes de contar uma historinha, logo do começo, que assim, de quando eu estava instalando e testando eles nas primeiras horas ali do dia, né? Então, o que eu pedi para ele fazer? Eu tinha um projetinho, tenho um projetinho de software, que é um projeto para fazer controle dos meus gastos, controle financeiro, né? E que eu fiz usando outra ferramenta, usando um negócio chamado Cloud Code, eu programando no meu computador, né? Programando não, pedindo para a IA programar para mim, mas é uma ferramenta para controle financeiro que eu jogo os arquivos PDF de extrato lá meu, da minha esposa, da Samantha, né? E eu jogo lá, taco lá dentro e ele gera, transforma aquilo em CSV, né? Transforma aquela informação desestruturada do PDF em informação estruturada e gera uma visualização organizada dos meus gastos, né, da minha família e tal. E aí, o que eu fiz? Né? Pô, toda vida que eu quero mexer lá, eu tenho que abrir o computador, né? Jogar o arquivo PDF lá dentro. Eu peguei e só falei com ele, olha, você consegue lá no meu GitHub, tem um projeto privado lá, né? Baixa e roda, né? Projeto Plafin aqui. Ele pegou, tá bom, eu vou lá, botou para rodar, e aí beleza, eu conseguia usar agora, né, através do meu telefone, né? Eu mandava o PDF aqui para ele aqui na conversa e ele jogava lá e tal, blá. E aí achei isso muito legal, né? E aí continuei a conversa. Por exemplo, aqui eu perguntei para ele, né? Oh, eu consigo te colocar dentro de um grupo, né? E ele pegou e falou, ó, beleza, você coloca lá na configuração e tal, né? Ele foi me explicando, eu fui perguntando para ele, você consegue enxergar foto, né? Aí sim, você tá na rede aí e tal. Fala lá. E aí essa parte aqui que eu fiquei de cara, ó. Eu conversando com ele ainda sobre como é que eu poderia usar ele no grupo, né? Eu consigo configurar, por exemplo, né, eu adiciono seu contato no telefone da minha esposa e aí você funciona para ela, mas com a memória compartilhada junto com a minha, né? Ou seja, eu queria pegar e dar o contato desse camarada aqui para minha esposa falar com ele, ele virar um assistente da família, né? Dá para fazer isso? Ele falou, dá sim, é só falar para a Samantha, é só adicionar a Samantha no Allow List, vocês vão falar comigo no mesmo bot, tal, tal, tal. Eu falei, peraí, como é que você sabe que o nome dela é Samantha? Não, tá lá no projeto do Plafin, né? Do planejamento financeiro. Tá lá os dados da conta, Santander, cartão, não sei o quê. Eu atualizei na minha memória, eu estou prestando atenção.
Eu liguei, que loucura, bicho. Eu tô prestando atenção, né? Impressionante e assustador ao mesmo tempo. Então, continuando, né? Então, eu agora já tenho vários grupos, né? Um grupo para falar do trabalho, um grupo só para fazer um negócio específico do trabalho, enfim. E eu tenho o chat principal aqui, que é para ser um assistente pessoal de propósito geral. E aí eu criei grupinhos, né, específicos para para tratar de assuntos específicos, né, para não misturar as conversas e eu ter um pouco mais de organização com ele. E aí o caso de uso que eu quero mostrar é assim, é fazer ele funcionar junto com o Notion, né? Então o Notion é esse site aqui, notion.so, que é um sisteminha como se fosse um caderno na internet, né? E você pode criar, é um sistema para você tomar notas, né? Então aqui eu tenho, você cria pastinhas aqui, aqui eu tenho pastinha com coisa do trabalho, né? Um semanário aqui das coisas que tá andando tá acontecendo na RoboFlow e tal, né? E você pode vir aqui e anotar coisas, né? Blá, 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 blá. Ele também tem tabelinhas, né? Você pode mandar ele criar bancos de dados, que nem esse daqui, né? Então é muito fácil usar. Você vem aqui, cria uma conta, dá para criar conta de graça aqui, e você pode conectar o seu robozinho no seu Notion. E aí vira uma mão na roda, porque você pode fazer ele usar o Notion para você, né? Então, por exemplo, eu já instruí, né? Já deixei ele, digamos assim, treinado, e isso é algo que você faz só conversando com ele, né? Para usar, por exemplo, esse banquinho de dados aqui, que são coisas que eu preciso prestar atenção, né? Então, por exemplo, eu vou pegar e vou falar para ele aqui. Eu também tenho um negocinho que permite eu digitar só falando aqui, tá? Ó, é assim. Cria aí um attention item, né? Um item de atenção para fazer um vídeo explicando sobre o CloudBot e distribuir para a galera. Criado AT 117, né? E aí assim vai, né? O que mais? Ele tem outro banco de dados que eu já criei com as contas a pagar do mês, né? Olha aí no banco de dados de pagamentos, quais são as contas que eu ainda tenho que pagar esse mês. Né? Tem um outro camarada aqui de pagamentos. Ó, só o contador, já venceu ontem. O GPS está agendado para o dia 18, né? Tudo isso eu vou falando para ele e ele vai anotando, né? Tem um outro aqui, exercícios do Dr. Melilo, né? O meu filho, Isaac, tem uma terapia que ele tem que fazer vários exercícios e aí a gente vai jogando Dentro desse grupo aqui, o robô tem um comportamento específico que é assim, cadê? Exercício Melilo. Isaac. Exercício Melilo. Ele vai registrando cada sessão de exercício e aí tem vários exercícios que ele vai fazendo, né? Que ele tem que fazer e a gente dá uma nota de mais se ele fez o exercício direitinho ou menos se ele fez mais ou menos. E aí aqui no grupo, toda vida a gente começa uma sessão falando assim, iniciar. Então aqui nesse grupo, ele já sabe que nesse grupo eu vou ter esse comportamento, né? O comportamento ele vai fazer essas perguntas nessa ordem. Ponte, primeiro exercício, fez perfeito? A gente vai lá e responde. Não, fez mais ou menos, fez com a bunda caindo, né? Abdominal, fez perfeito? Não, foi mais ou menos, embola demais. Lateral, o joelho esquerdo dobrando. Superman, perfeito, né? E aí termina aqui, ele pega e fala sessão finalizada, né? Responsável Tony, anotou tudo e manda lá para o Notion, né? Aqui a sessão de 15 de fevereiro. Cara, imagina o que não dá para fazer com isso, né? Porque assim, qualquer sistema de informação
que precise ter input, o input fica muito mais barato, né? Fica muito mais fácil de você dar input para um sistema que você dá o input de qualquer jeito, escreve de qualquer jeito, até manda. Tem no próprio telefone tem aplicativo que você consegue transcrever, né? Você fala e ele escreve, que nem eu fiz agora, né? Tipo, eu vim de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, né? Às vezes ele erra, né? E tem pro telefone também essas coisas. E você joga a informação cagada e o robozinho se vira para colocar dentro de uma estrutura, né, organizada, já pré-programada, que ele entende, né? Ele faz esse trabalho de tradução, né? E depois eu consigo ainda fazer pergunta, né? Tipo, sei lá, olhando para os exercícios que a gente já fez, qual que é o exercício que ele faz mais direitinho? Então isso é uma mão na roda, né? Essa dobradinha do OpenClaw, né? A gente chama de CloudBot porque ele mudou de nome várias vezes, enfim. Não vem ao caso. Essa dobradinha do OpenClaw com o Notion é muito útil. E assim, você não precisa saber de nada de tecnologia para fazer isso funcionar. Só precisa ter a noção, né? A noção é mais importante que o conhecimento. Né? E a IA está fazendo isso. Então ele já trouxe aqui, ó, tá vendo? Olhando as 5 sessões, ó, carrego de mão, 5 de 5, 100%. Né? Bater palma ele não só faz mal. Enfim, fica aí a dica do tecnologia aí, né, do OpenClaw, junto com o Notion. E essa é só uma das maneiras que dá para usar esse robozinho como robozinho de propósito geral. Beleza? Beijo, até a próxima.